Bom, pessoal, tudo jóia? Eu sou o Fábio Alba. Hoje a gente vai começar, então, com uma aula de som, tá? A gente vai falar um pouquinho de som para cinema, que é uma coisa muito importante, especialmente em documentários, que a gente normalmente tem umas situações mais adversas de captação de som e de imagem, porque muitas vezes a gente está num local não muito com acústica não muito boa e a gente precisa captar o som da melhor forma possível. Muitas vezes a gente está com um pouco de pressa, porque a gente está ali com a câmera e aí de repente aconteceu alguma coisa muito importante que a gente quer colocar no dock e a gente tem que agir rápido. Então eu vou falar de algumas técnicas, de como a gente pode fazer isso, mas em princípio eu vou começar a contar um pouquinho da história do som do cinema, tá? Eu vou dar uma contextualizada na história do som no cinema. Vamos lá, vou compartilhar minha tela aqui com os meus slides. Vamos lá, o cinema ele foi inventado em 1895, tá bom, pessoal? No entanto, nessa época, é bom a gente entender que o cinema era mudo, tá? Nessa época, o filme não tinha som. Por que ele não tinha som? Porque, tecnicamente, na época, era impossível se sincronizar o áudio e a imagem juntos. Porque, imagina, o filme ele é gravado numa película, né? Naquela época era gravado numa película, aliás, até muito bem pouco tempo atrás ainda era gravado numa película, e aí eles não tinham ainda tecnicamente a possibilidade de gravar o áudio junto com a película ou o áudio de alguma forma que ele fosse sincronizado. Então, nessa época, o cinema começou mudo, tá? Repara que o fato de ser mudo não significa que os filmes não tinham som. Eles tinham som, porém ele não era sincronizado, tá? Então, normalmente como que era feito na época? Você imagina, o pessoal ia para o cinema, né? E sempre tinha um músico, sempre não, mas na maioria das vezes tinha um músico lá, ou até uma orquestra, que executava músicas durante o filme. Funcionava assim, ó. Imagina, o filme começava, aí vamos supor que você fosse um pianista, né? Aí o pianista, ele assistia o começo do filme, entendia mais ou menos qual que era o clima do filme e executava uma partitura, né? Uma peça, de acordo com aquele clima. Assim começou o som no cinema, dessa forma. No entanto, não eram músicas originais, né? Eram músicas já existentes e o músico simplesmente executava. O que acontece é que na época, você imagina, isso em 1895, né? Na época, os projetores, o que projetava a imagem, os projetores de cinema, eles eram muito barulhentos, tinham muito ruído, mas muito mesmo. Então, a música ela servia para encobrir esses ruídos, tá? Por quê? Porque às vezes o filme era mais, enfim, precisava mais introspectivo e ficava aquele barulhão do projetor e acaba desconcentrando e tirando até o foco do espectador. De modo que a música se fazia necessária justamente para que esse som fosse, digamos assim, camuflado, tá? Então a música era desse jeito. Para isso que ela tinha essa função, entre outras coisas. Em 1908, foi composta a primeira trilha original, ou seja, uma trilha composta exclusivamente para um filme. Até 1908, as músicas eram músicas já pré-existentes. Em 1908, não. Pela primeira vez, o assassinato do Duque de Guise, ou Guizet, eu não sei exatamente a pronúncia, foi o primeiro filme que teve uma trilha sonora composta exclusivamente para o filme, tá? Isso em 1908. Chegamos então em 1927. Em 1927, o cinema começa a ter diálogos, começa a ser falado. Por que em 1927 o filme começou a ser falado? Por um motivo. Tecnicamente, eles conseguiram inventar um dispositivo que sincronizava vídeo, imagem, né, com o áudio. Esse dispositivo se chamava Vitafone e ele surgiu na década de 20 e em 1927 ele foi colocado em prática. Basicamente o que era? Era um dispositivo que acoplado ao projetor, na hora que disparava para projetar o filme, disparava também o gravador em sincronia do áudio. Assim o filme conseguia ser dublado não, falado, tá? O que acontece é que nessa época, justamente, toda a tecnologia, quando ela chega,
normalmente as pessoas se esbaldam, né? Então aí os filmes começaram a ter muitos diálogos, que chamavam de talking films. Por quê? Porque era diálogo excessivo, né? Quase que um teatro filmado. E aí os filmes regrediram, né? No sentido de qualidade, porque não de qualidade, mas no sentido de linguagem, na verdade. Porque a linguagem do cinema, ela se diferencia muito do teatro, né? Porque a linguagem do cinema é baseada em cortes, em edição, em planos e tudo mais. E o teatro já é uma história contada sem interrupção e com muito diálogo. O cinema já é uma arte que tenta evitar ao máximo o diálogo. Porém, nessa época, justamente para aproveitar a tecnologia, os filmes começaram a ter muitos diálogos. Isso, naturalmente, causou para os cineastas mais conservadores um estranhamento. Eles não gostavam desses filmes, eram muito críticos a esse tipo de filme. Inclusive, o próprio Charlie Chaplin demorou muito para fazer filmes com fala, mesmo o cinema sendo falado, porque justamente ele não acreditava nessa linguagem de filme com o excesso de diálogos. Ele achava justamente que a linguagem do cinema ela tinha que ser baseada nos planos e nos cortes e não no diálogo, tá bom? Então foi isso que aconteceu a partir de 1927. Tem até um filme, né, o famoso filme Singing in the Rain, né, Cantando na Chuva, que fala disso, fala do início do cinema falado. Tá? Inclusive, a título de curiosidade, muitos atores perderam muitos papéis justamente por não terem a voz tão agradável, né? Porque até então, como o filme não era falado, que acontecia? O critério de escolha desses atores e atrizes não era a voz, né? Era mais a beleza estética. E a partir do momento em que o cinema começou a ser falado, realmente começou a ser exigido um timbre de voz bonito. O filme, fica aí uma dica, Singing in the Rain, que é um musical, na verdade, conta justamente sobre isso. Então, uma vez que o áudio, que o som era, como é que eu posso dizer? Ele era disparado num dispositivo diferente, a imagem passava aqui e aqui tinha o som. Naturalmente, ele também era captado de uma forma diferente, tá? Então, o som era captado, a imagem era captada na película e o som era captado num gravador de áudio. E o que acontece? Até hoje é assim. Isso é uma prática que, embora hoje seja possível de se gravar som e imagem no mesmo dispositivo, ainda assim, profissionalmente, a gente ainda grava em dispositivos diferentes. Justamente para quê? Para que a gente consiga trabalhar esse som de uma forma independente da imagem. Isso que é importante a gente entender. No audiovisual, o áudio ele é independente da imagem. O áudio separado, ele tem um sentido. A imagem separada tem outro sentido. E o cinema, a hora que junta áudio e vídeo, ele transforma tem um novo significado. Tá? O barato do cinema é justamente você ressignificar uma imagem a partir de um som. Tá? Então, por isso que ele ainda é gravado separado. Claro que aqui especificamente, num curso de documentário, muitas vezes a gente acaba gravando no mesmo local, na própria câmera e tudo mais. Porque muitas vezes a equipe é enxuta. Mas numa equipe maior de doc, o áudio ainda é gravado separado, tá? E essa limitação técnica, que no início era uma limitação, acabou sendo uma oportunidade artística para a gente. Por quê? Justamente para a gente gravar ele separado, a gente consegue manipular ele separado da imagem e, como consequência, ressignificar a imagem. Conseguir, através de um som, dar um novo significado à imagem que sem aquele som ela não teria. Tá bom? Vamos para o próximo slide agora. Bom, então chegamos então à síncrese, né? Como eu disse, o áudio e o vídeo ele precisam estar em sincronia, né? O que é a síncrese, então? O Michel Chion, que é um teórico do áudio em cinema, ele definiu a síncrese como palavra que combina sincronismo e síntese. É a soldadura irresistível, espontânea que se produz entre um fenômeno sonoro e um fenômeno visual pontual, quando estes ocorrem ao mesmo tempo, isto independente de qualquer lógica. Ou seja,
O que permite aquele som ser crível é ele estar em sincronia com a imagem. Ou seja, o cinema é totalmente baseado na síncrese. Por exemplo, você assiste um filme de luta e aí tem um soco. Um soco, naturalmente, ele não tem um som, né? É um som seco, né? Ó. Ele não tem som. Num filme, normalmente entra um som forte de um soco, né? Que é justamente para dar esse impacto maior na imagem. Claro que aquele som que a gente ouve no soco, ele não é um som de um soco. Ele foi criado de outra forma. Provavelmente é alguma outra forma que o artista criou aquele som. Porém, como ele está em sincronia, o som ele vem no exato momento que o soco acontece, é sincronizado na edição, a gente tende a acreditar que aquele som vem que aquele som é produzido por aquele impacto, tá? Então isso é a síncrese. Por isso que ele diz aqui, independente de qualquer lógica. Então, eu não tenho filmes de desenho animado, existem vários sons que não são produzidos para aquela imagem, que ela não tem exatamente uma lógica. Porém, por estar em sincronia, o ser humano, o cérebro humano, acredita que vem dali, tá? Então, o que faz a gente acreditar ou não que aquele som é produzido por aquele objeto ou pessoa é a sincronia, tá? Por isso que a sincronia ela é fundamental em cinema, tá? Então tudo tem que estar em sincronia. Se o áudio está um pouco fora da imagem, se você já deve ter assistido esse tipo de coisa, que normal a gente tem uma sensação muito estranha, causa um estranhamento, né? E a gente acaba não acreditando no que a gente está ouvindo e enxergando. Vamos para o próximo slide aqui. Isso é a síncrese, tá, gente? Bom, no cinema, a gente tem um profissional chamado sound designer, tá? Em inglês é desenho de som, tá? Na verdade, sound design é desenho de som. Sound designer seria como se fosse o desenhista de som, né? O profissional responsável pelo som de um filme. O que ele é? Como eu acabei de dizer, é o profissional responsável pelo som do filme. Ele vai coordenar uma equipe grande, que muitas vezes tem um técnico de som, muitas vezes tem a pessoa que mixa o som, tem a pessoa que... Vou explicar depois com calma cada um desses termos, tá? Ele vai coordenar a pessoa que edita o som, ele vai coordenar uma equipe toda, tá? Então ele é responsável pela coesão de toda essa equipe. Ele é responsável pela narrativa sonora também. O que é a narrativa sonora? É como o som vai ajudar a contar essa história, tá? Lembrando que o som é sempre subordinado à imagem. Então, eu preciso, com o meu som, ajudar a contar essa história que a gente está enxergando, tá bom? É um termo criado em 1979 pelo Walter Murch, no filme Apocalipse Now. Foi o primeiro filme que teve um sound designer. Fica uma dica aí de filme para assistir, quem não assistiu ainda, Apocalipse Now, especialmente a primeira cena. Vocês podem ir no YouTube, coloca Apocalipse Now, primeira cena, vocês vão ver uma cena que vocês vão entender do que eu estou falando de som, a importância do som, tá bom? E é importante dizer também que no Brasil ele é um profissional muito pouco valorizado, tá? Normalmente numa equipe de cinema, normalmente é o primeiro profissional que acaba não entrando ali na lista de contratações. Bom, o que é diegético e não diegético? Tem alguns termos aqui que é importante a gente dizer para que a gente comece a entender a linguagem cinematográfica, tá? Diegético é tudo que está dentro da história. Deixa eu explicar melhor isso. Diegético é algo que é perceptível tanto pela gente que está assistindo o filme, tanto por quem está dentro do filme, o personagem do filme. Por exemplo, uma placa de trânsito, uma placa lá, dizendo uma casa escrito aluga-se na placa. Ela faz parte da história e a gente está enxergando também, a gente, enquanto espectador, também está enxergando essa placa e o personagem também está enxergando. Se eu coloco uma cartela de explicação do filme, tipo uma legenda, tipo 1989, de legenda no filme, isso é o que a gente chama de não diegético. Por quê? Porque quem está na história não está vendo essa informação. É só uma explicação para o público. Então, isso é a diferença de diegético para não diegético. Não diegético é percebido apenas pela plateia. Diegético é percebido por quem está dentro da história.
Por que eu estou dizendo isso em relação ao som? Porque a música de cinema ela é predominantemente não diegética. Ou seja, a gente ouve uma música no filme, mas os personagens não estão ouvindo essa música, tá? Só a gente que está ouvindo essa música. Os personagens não ouvem essa música. Ok? Então, isso que a gente chama de música não diegética. Aquela música que ela ajuda a contar a história, mas os personagens não percebem essa música. Isso eu falo predominantemente porque em alguns casos a música faz parte da história, como no filme Casablanca, em que tem um músico tocando piano no bar, e aí os personagens estão ouvindo a música. Então isso é uma música diegética. O Retorno de Jedi, também os personagens ali, eles ouvem a música, eles produzem a música, inclusive. Então, nesse caso, a música seria diegética. Mas na maioria dos casos, ela é não diegética. Um filme ele é gravado em várias camadas, tá? Isso que é importante a gente entender. Primeiro a gente grava os diálogos, ou no caso de um documentário, os depoimentos, né? Isso é gravado no dia, na locação mesmo, tá? No dia, junto com a gravação das imagens. Isso é o que a gente chama de som direto, tá? É legal vocês começarem a guardar esses termos de cinema. Som direto é todo som que é gravado direto no local, tá? Que é gravado no dia da gravação das imagens. Então, no dia, no caso do documentário, que é gravado no dia dos depoimentos. Isso a gente chama de som direto. A gente tem a captação e edição de ambiências. O que é isso? Os sons, por exemplo. Vamos supor que eu estou fazendo uma imagem de uma praia. E aí eu preciso colocar a ambiência desse lugar. Aí eu vou criar ali o som da onda, junto com o som dos pássaros, enfim, com o som das pessoas na praia. Essa ambiência ela é criada normalmente depois, tá? Ela é criada em estúdio, ela não é captada no dia. Tá? Isso num processo de som profissional, tá? Em que o som é todo construído em estúdio, tá bom? E a gente tem os efeitos, né? Por exemplo, pode ter uma explosão, pode ter um tiro, pode ter um pneu de carro cantando. Isso a gente chama de efeitos. Normalmente, esses efeitos a gente busca em banco de sons, tá? O que seriam isso? Na própria internet mesmo, vou explicar com calma aqui. Na própria internet, a gente consegue achar esses efeitos. E aí, junto com a imagem, a gente vai sincronizando depois. Isso não é gravado no dia do som direto, tá? No dia do som direto, a gente grava normalmente só os diálogos, no caso de um filme de ficção, ou os depoimentos, no caso de um filme de documentário, tá? Temos também os foleys, tá? Foleys são os sons produzidos pelos humanos, ou seja, por exemplo, um arrastar de uma cadeira, um celular batendo em cima da mesa, ó, uma moeda caindo, colocando na mesa, um caderno arrastando sobre a mesa. Digamos que tudo isso a gente não capta no dia da gravação dos depoimentos. Normalmente a gente faz isso depois, como o que a gente chama de foley, que eu vou explicar com calma daqui a pouco como é esse processo de confecção de foley, tá? O importante é a gente entender que no dia da captação, assim, eu estou falando de filmes com uma estrutura maior. Obviamente, se você for fazer um mini doc sozinho, provavelmente você vai ter que captar tudo na hora, tá? Mas um filme com estrutura maior, normalmente a gente faz dessa forma como que eu estou explicando aqui. E temos também a última camada, que é a trilha sonora, ou seja, a música e os ruídos desejáveis. Por que eu chamo de ruídos desejáveis? Porque em filme, não necessariamente a música ela é harmônica e melódica e tem ritmo. Muitas vezes num filme a música são apenas ruídos criados por um músico. Filmes de terror, né, que fica aquelas notas longas com ruídos, por exemplo, é um exemplo. Então, por exemplo, um exemplo foi bom, hein? Mas, enfim, é importante a gente entender que a música de cinema, ela não necessariamente é melódica, nem harmônica e nem tem ritmo. Normalmente, ela pode ser um conjunto de ruídos criados pelo músico, tá bom? Aí, depois dessas camadas, a gente gravou. Temos lá os depoimentos, temos as ambiências que a gente criou, temos os efeitos, temos esses foleys e temos a música. A gente vai precisar juntar tudo isso, que é o que a gente chama de mixagem,
ou seja, como se fosse equilibrar todos os sons do filme. Como se fosse uma receita de bolo, né? Eu tenho ali a farinha, tenho o leite, tenho, enfim, o açúcar, e aí depois a mixagem é juntar tudo isso e dosar o quanto eu quero de música, o quanto eu quero de depoimento, de volume, estou falando no caso, né? O quanto eu quero de volume, de efeitos, isso é na mixagem, tá bom? É o processo final do filme, ele é feito no fim. E depois a gente termina com a masterização, que é basicamente acertar o volume geral do filme. Isso eu vou explicar com calma daqui a pouquinho. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos equipamentos de áudio que a gente usa para fazer as nossas captações de áudio, tá? Bom, aqui a gente está vendo primeiro o microfone de lapela, né? Como o próprio nome diz, é um microfone que vai na lapela da camisa, né? No caso aqui de um homem, mas normalmente ele vai aqui, ó, preso aqui na lapela, tá? É um microfone assim, muito bom, porque ele fica muito próximo da boca, né? Então ele tem pouca reverberação, ou seja, pouca influência do som do ambiente no microfone, porque ele está muito próximo. Então é um microfone muito bom, essencialmente é um microfone que a gente usa para fazer captação de depoimentos, tá? Ele tem de duas formas, né? Aqui, nesse caso aqui, a gente está vendo aqui do lado esquerdo, ele tem sem fio. Então, aí ficaria essa caixinha, a gente prende na cintura do entrevistado, e esse microfoninho a gente prende na blusa, né? Ali nessa parte aqui da gola e tudo mais. Quando a gente trabalha com ele sem fio, é uma vantagem, né? Porque se o entrevistado estiver andando, de repente estiver em algum lugar enfim, menos acessível, você consegue usar ele sem fio. Mas também tem a possibilidade de você trabalhar ele com fio, né? Que é como tem ali em cima, ali na parte superior da tela, a gente vê um microfone que a gente consegue ligar ele com fio, e aí você pode ligar ele direto na câmera ou ligar ele direto num gravador de áudio separado, tá bom? Então esse é o microfone de lapela. Temos também o shotgun, microfone aéreo, também conhecido como boom, que é esse microfone aqui que a maioria de vocês já deve ter visto em algum making-off de filme, né? Qual que é a vantagem dele? A vantagem é que ele capta uma coisa mais... vamos supor que tenham duas pessoas e você só tenha um microfone de lapela. Com o boom, você consegue captar essas duas pessoas falando, né? A desvantagem é que ele capta muito a ambiência do som. Ele pega muito se tiver um ruído, se tiver um barulho de um ar-condicionado, se tiver, por exemplo, você está fazendo uma entrevista num bar, por exemplo, vai ter um barulho do bar. Se você vai fazer uma entrevista numa praia, vai ter um barulho da praia. Então, ele é um microfone que ele pega mais a ambiência. Em filmes de ficção, é muito comum a gente usar esse microfone. Em documentários, não é a coisa mais recomendável do mundo, uma vez porque, na maioria das vezes, você vai estar com uma pessoa só ali em quadro, né, sendo entrevistada, e também, na maioria das vezes, essa pessoa não está se movimentando. Então, normalmente, a gente usa mais o lapela ao invés do boom, tá bom? Bom, aqui a gente chega às ambiências. Lembra que eu falei o que eram ambiências, né? É a camada sonora que ambientaliza a cena. Como é que a gente faz isso? A gente mistura vários sons dentro do estúdio para poder criar essa ambiência. Como eu falei, às vezes você precisa numa cena no documentário, que ela muitas vezes, normalmente ela pode não... O documentário não é feito só de entrevistas, né? É feito de imagens também. Às vezes você está ali fazendo um documentário sobre futebol, por exemplo. Você pega os depoimentos e tem algumas cenas que você quer captar a imagem de um jogo. Aí no dia você capta a imagem, mas você não... O microfone não vai captar muito a imagem do... Não vai captar muito o som do jogo. E aí normalmente você cria essa ambiência em estúdio. Você coloca um som de torcida, você coloca um barulho, se tem um close da bola sendo chutada, você coloca ali um som de batida na bola para dar um impacto. Você coloca, enfim, você pode criar N coisas para, como eu te falei, para o som ajudar a gente contar essa história, tá bom? Então essa ambiência normalmente ela é criada em estúdio depois. Foley eu já tinha falado, né? Foley são aqueles sons que a gente cria também em estúdio, mas ele é em sincronia com a imagem, né? Eu falei o som de uma porta sendo batida. Tá um personagem entrando na porta, ele bate uma porta e sai.
Isso a gente não grava no dia da gravação da imagem, né? Porque ali a gente está usando o som da câmera, né? O áudio da porta batendo no som da câmera não vai ficar bom. Então a gente grava isso em estúdio, tá? Ele leva esse nome, essa técnica, é uma técnica, né? Ela leva esse nome porque foi criado por uma pessoa chamada Jack Foley. Então ele criou essa técnica, que basicamente é recriar em estúdio os sons de sincronia com a imagem. Normalmente é feito em duas pessoas, né? É um artista de Foley, né? Um cara especializado, um artista especializado em criar isso, e um técnico que ajuda a captar esses sons. Então, como é que um artista de Foley... Vou pegar um exemplo num documentário sobre oceanos, um documentário sobre pesca, por exemplo. Aí tem lá o som da água, às vezes jogando o peixe dentro do balde e tal. Isso não é gravado no dia do documentário, isso é feito em estúdio. Então, normalmente, o que ele vai fazer? Ele vai botar um balde mesmo, vai botar um microfone ali perto do balde, vai mexer na água, vai colocar objetos lá dentro para dar aquele som. Isso é a criação de Foley. Que ajuda muito a gente melhorar a qualidade do som do nosso filme, tá bom? Isso demora, é uma prática que não é tão rápida, tá? Normalmente aí você consegue, num dia, gravar uma média de uns 5 minutos de história, mais ou menos. Imagina um longa-metragem de 120 minutos, você imagina quantos dias para se fazer o Foley, tá? Então isso a gente chama de Foley, tá bom? É criado normalmente por um artista e um técnico. Eu recomendo vocês a dar uma olhadinha pelo YouTube, digita aí Foley, e aí vocês vão assistir coisas muito curiosas, né, muito divertidas. Foley é uma coisa muito divertida de se fazer, aí vocês vão assistir coisas muito legais de como se faz o Foley, tá bom? Bom, aí chegamos aos efeitos, como eu já tinha dito no passado, são sons não feitos por humanos, como explosões, batidas de carro, tiros. Barulho de motor, por exemplo, voltando ao documentário da pesca, um barulho de motor de um barco, normalmente você pega isso na internet, você não precisa gravar um motor de um barco, tá? Porque ele não está exatamente em sincronia, né? É milimétrica com a imagem. Então, isso não é Foley, tá bom? Porque não é humano que produz. E aí eu deixei aqui um link de um site, que normalmente nesse link aqui vocês vão encontrar muitos sons de efeitos sonoros gratuitos que você pode precisar nas produções de vocês, tá bom? Tá aqui o link. Provavelmente aqui vocês estão vendo um vídeo, não vai ter o link, mas você digitando esse endereço aqui, vocês vão conseguir assistir bastante coisa. Bom, aí chegamos na música para cinema, que ela é uma outra camada do som. Lembrando que ela tem a função de dar o clima para a cena, ou seja, ela serve de apoio para a narrativa, tá? Ela não é principal, ela é subordinada à imagem, então a música é sempre subordinada, sempre não, na maioria das vezes ela é subordinada à imagem. Então tem uma imagem e você cria essa música para ajudar essa imagem a ter mais impacto. Normalmente ela é feita no final, com o filme já montado. A gente está assistindo o filme, o músico assiste o filme já editado e vai criando as músicas e ajudando a melhorar essa história, tá? Para isso é feita uma decupagem, né, junto com o diretor, ou seja, junto com o diretor, o músico senta e vai definir quais as cenas que são necessárias, que música é necessário, tá? Ou seja, que vai ajudar. Porque não necessariamente uma música numa cena ela ajuda, às vezes ela pode atrapalhar. Se tem uma cena, por exemplo, essa do barco, que a gente está falando da pesca, às vezes o importante é o motor do barco, às vezes o importante é o barulho do protagonista ali, do personagem principal do documentário, tá mexendo no balde, com a água, às vezes o mais importante é isso. Então, por isso que nesse momento, o diretor senta junto com o músico e define com ele o que ele considera mais importante, as cenas que ele considera mais importante. Uma vez que ele também tem um orçamento limitado, né? Ele não vai botar música no filme inteiro. Então, até para que tenha respiros, né? Cinema é muito contraste, né? Então a música tem que entrar, tem que sair, ficar um tempo em silêncio, daqui a pouco ela volta. Isso a gente chama de decupagem, ou seja, definir os momentos em que teremos música no filme, tá? E aí o músico vai assistir o filme, ele vai compor os temas de acordo com as referências que o diretor passou.
tá? E é isso aí. Vamos passar para o próximo slide. Beber mais uma aguinha aqui. Chegamos aqui ao som imersivo, tá? O que é o som imersivo? É uma propriedade que a gente tem de mixagem de colocar o telespectador ou espectador dentro da cena, tá? Imagina quando você vai num cinema e você está assistindo um filme de guerra. Você vê lá o Resgate do Soldado Ryan, por exemplo. Estão lá os personagens na tela correndo e você repara que o som ele não vem do mesmo lugar. Às vezes a explosão está aqui atrás, o grito está aqui do lado direito, no filme de guerra, o som do mar está na frente, o som vem de vários lugares. Ou seja, a gente está imerso nesse som. Tá? Isso é uma técnica de mixagem que a gente usa para fazer o som vir de vários lugares. Isso tem a ver com a mixagem, tá bom? Então, primeiro a gente precisa definir alguns conceitos, tá? O que é um som mono, o que é um som estéreo, o que é um som 5.1 e um som 7.1. Um som mono é quando o som vem sempre do mesmo lugar. Quando você assistir um filme mono, que o áudio está em mono, tá? Você nunca vai ter essa sensação imersa, ou seja, de o som vir de vários locais, tá? No cinema. O som vai vir sempre da mesma fonte, tá? É sempre do mesmo local. Por quê? Porque ele tem um canal só. O som mono a gente chama de um canal. Um som estéreo, que já é a grande maioria dos filmes que a gente assiste e os dispositivos que a gente tem, uma televisão e tudo mais, ele é duas fontes. Pode ver, normalmente som estéreo, normalmente não, sempre o som estéreo tem duas caixas de som, tá? Numa televisão, por exemplo, o som vem de um lado, de um jeito, e do outro lado do outro. E aí a gente consegue, na mixagem, por exemplo, colocar os passos, fazer uma pessoa andando e os passos passar de uma caixa para outra, tá? E são técnicas de imersão. No fone de ouvido, ele é sempre estéreo, né? Porque a gente tem dois fones. Então, pelo fone de ouvido, a gente consegue perceber mais claramente o som estéreo, né? Quando você ouve uma música, você percebe alguns instrumentos estão mais de um lado do que do outro, você percebe que às vezes um diálogo tem uma pessoa falando mais de um lado do que do outro. Isso é uma mixagem em estéreo, tá? Então, já definimos que mono é nas duas caixas o som sai igual. No caso de um fone você vai ouvir igual. No estéreo você ouve mais diferente um lado do outro. Por quê? Porque a gente tem dois canais de mixagem. 5.1, a gente tem 5 canais. Muito legal. É o famoso surround, né? A gente tem 5 caixas, né? Na verdade 6, né? Já vou explicar a sexta caixa. Mas são 5 caixas, são 5 fontes diferentes. Então eu consigo fazer uma pessoa falar nessa caixa, uma outra falar nessa, o som ambiente vem atrás, e em 5, consigo dividir de 5 formas diferentes, tá? Isso é o Surround 5.1. 7.1, ó que mais legal, aí a gente já consegue dividir em 7, ou seja, quanto mais a gente tem esse número, mais imerso esse espectador vai estar ali nessa história, tá? Claro que não adianta só mixar dessa forma, você tem que ter uma forma de... Quem estiver assistindo tem que ter essas 7 caixas. Então, hoje em dia, que a maioria das pessoas assistem um filme nesse dispositivo, que é um celular, então acaba que não faz a gente não tem a sensação de imersão nunca, né? Embora, quando a gente coloque o fone de ouvido, a gente pelo menos consegue ouvir estéreo, tá? Então, na maioria das vezes, eu acredito que o trabalho que a gente está fazendo aqui, ele vai ser sempre mixado em estéreo, tá? Em dois canais. Porque a gente não vai ter um estúdio preparado para mixar em 5.1 nem 7.1. E a gente vai trabalhar com documentários de baixo orçamento. Então é isso, tá? É importante entender a diferença do mono para o estéreo, para o 5.1 e o 7.1. E o que quer dizer essa sigla 5.1? O número que está à esquerda, ele está te dizendo quantas fontes sonoras a gente tem, ou seja, quantos canais. E o número que está à direita está dizendo que existe um subwoofer. O que é um subwoofer? É uma caixa de som maior que ela emite apenas os sons graves, ela dá mais peso, tá? Então a gente consegue fazer nesse subwoofer, mandar, por exemplo, o grave da explosão. Eu estou me referindo à explosão porque a explosão é uma coisa fácil de a gente identificar, né? A gente consegue um grave num instrumento musical, às vezes um contrabaixo, um violoncelo.
jogar só nesse subwoofer. Então, o número da direita se refere a quantos subwoofers tem. Então, se você somar 5.1, significa 5 fontes sonoras mais um subwoofer. Logo, a gente tem 6 caixas. 7.1 são 8 caixas. Tá bom? Continuando aqui. E aí, como a gente faz esse processo imersivo? A gente faz durante a mixagem, tá? Que é o processo de juntar todas aquelas camadas sonoras. Lembra que eu falei que tinham várias camadas, né? A gente pegava os depoimentos, depois tinha a ambiência, depois a gente tinha os efeitos, tinha a música, os foles. O mixador, ele junta tudo, ou seja, ele vai pegar e regular o volume. Ah, nesse momento eu quero mais o diálogo, nesse momento eu quero mais a música. Ele vai criando essa dinâmica ao longo do filme, tá? É ele o responsável por isso. Então ele vai fazer o quê? Ele vai criar esses volumes e também vai distribuir por essas caixas, né? Se ele estiver mixando em estéreo, ele vai falar assim, bom, o som do mar eu quero do lado direito e eu quero o som do barco do lado esquerdo, por exemplo. Talvez eu possa estar invertido aí, porque eu estou gravando vídeos, não sei se o direito e o esquerdo está batendo para vocês, tá bom? Mas vamos levar isso em consideração. Isso a gente chama de panorâmica. Então, é no PAN que a gente chama, né? É assim que ele vai definir em qual lado que vai estar as coisas. Se for em 7.1, por exemplo, ele tem 7 locais diferentes para ele conseguir colocar esse som. Que legal, né? Então, é isso. Na mixagem, a gente vai regular o volume das coisas, né? O que é mais alto, o que é mais baixo, e vamos situar também espacialmente em qual caixa que vai estar saindo, ou qual fone de ouvido. A gente vai equalizar, né? O que é equalizar? Às vezes, a gravação ela está muito ardida, né, muito aguda, ou muito embolada, muito grave. A gente vai ali na equalização, regular isso, tira um pouco de grave, põe um pouco de agudo. Enfim, a gente trabalha isso também na mixagem, né? E a gente vai também regular a dinâmica, né, desse som. Às vezes uma pessoa fala, e assim, às vezes ela fala muito alto, às vezes ela fala muito baixo. Então a gente precisa regular essa dinâmica para que não fique nada muito alto nem muito baixo, e fique tudo muito presente, tá? Isso a gente faz na mixagem também. Isso aqui é uma representação, perdão, de uma tela, de um software de mixagem chamado Pro Tools, que é o que eu utilizo, né? E que é utilizado na maioria dos filmes, tá? E aqui, cada uma dessas barrinhas é cada um das camadas, né? Ali, na verdade, nem as camadas. Ali eu posso estar a voz de uma pessoa, a voz do locutor, a voz do outro entrevistado, o som do carro, o som da água, uma explosão, um instrumento da música, outro instrumento. Então, cada barrinha dessa, a gente controla independente, tá? Isso é o processo de mixagem, eu não vou me aprofundar aqui, mas é só para vocês ilustrar mais ou menos e vocês entenderem o que é um processo de mixagem, tá bom? E por fim, a gente tem a masterização, que é depois que a gente termina todo esse áudio, a gente já regulou esses volumes, a gente já regulou a panorâmica, a gente já comprimiu, já regulou a dinâmica, equalizou, a gente vai tratar esse áudio de uma forma geral. Ou seja, eu vou pegar esse áudio, aí reparei que ficou muito baixo o áudio no filme todo. Na masterização eu vou lá e aumento e coloco ele num volume que eu achar desejável, tá bom? Esse é o último processo também, já aos 45 minutos do segundo tempo do jogo ali, que é feito esse processo de masterização. E aqui eu vou deixar algumas referências bibliográficas de livros bacanas de som para cinema, tá bom? A Arte de Compor Música para o Cinema, é um livro bem legal para você que é músico e se interessa por composição de cinema, recomendo muito esse livro, de um escritor chamado Eugênio Matos. A música de filme, está escrito errado aqui, mas é a música de filme. Tony Bershams, também é um livro muito legal para se entender, é um livro assim mais... ele já não ensina muito a compor música, mas ele explica mais ou menos como funciona uma música de cinema, tá? Ele vai falar dos maiores clássicos. É um livro muito legal. Virgínia Flores é uma escritora também, uma professora, e ela tem Cinema, uma Arte Sonora, é um livro muito legal também. Ele vai te falar ali mais ou menos da relação do som com o cinema, sabe? De como o som pode ajudar a completar a narrativa. É um livro muito legal. Aí temos uma bíblia aí mundial do som para cinema chamado A Audiovisão.
do Michel Chion. Ele é considerado uma bíblia porque ele é um livro guia aí para quem quer trabalhar com som de cinema. É um livro que, se eu não me engano, não tem em português, não tem no Brasil, lançamento no Brasil, mas ele tem em português de Portugal. Então, se você acha ele para vender aqui, só que você vai encontrar umas palavrinhas do português de Portugal, porque é um livro importado, tá? Mas é um livro muito bom para quem quer entender essa relação da imagem com o som, sabe? Para você que gosta de som, é um livro que eu recomendo muito. E aí tem aqui a dimensão sonora da linguagem audiovisual, que é um livro espanhol de um escritor chamado Angel Rodrigues. Tem em português, esse eu recomendo muito também. É um livro que também vai falar muito dessa relação do áudio e da imagem, tá? Todos esses livros são relacionados a audiovisual, não só a áudio, tá? Sempre conectando o áudio à imagem, porque a gente está fazendo audiovisual. A gente não está fazendo nem só imagem, nem só som. A gente está fazendo audiovisual, que é, no fundo, a junção dessas duas linguagens e criam, como eu já falei aqui nessa aula, um novo significado. Bom, termino aqui, então, essa aula. Deixa eu voltar aqui minha imagem tela cheia, deixa eu ver se consigo fazer. Vamos lá. É isso, pessoal. A gente vai encerrando aqui essa aula. Essa aula foi de som e a gente se encontra agora na próxima aula, tá bom? Muito obrigado e espero que vocês estejam gostando do curso. Um abraço. Bom, pessoal, estamos de volta aqui. Hoje a nossa aula vai ser sobre enquadramentos. A gente vai começar a falar realmente de direção de cinema, de posicionamento de câmera, enfim, dos tipos de enquadramentos que a gente costuma trabalhar em cinema, seja em ficção, seja em documentário, tá bom? Para que a gente usa isso? Porque são as nomenclaturas que a gente usa para conversar com o câmera, conversar com o pessoal da equipe, tá bom? Então, quando a gente se refere a um plano aberto, a gente está se referindo a um plano em que a gente pega o personagem ou o entrevistado de corpo inteiro, tá? Então, eu digo para o meu câmera assim, por favor, você faz um plano aberto do entrevistado, ele já vai entender que ele precisa colocar a câmera de uma forma que pegue o corpo inteiro, tá bom? Repara que aqui, essa imagem que vocês estão vendo de mim aqui, a gente chama de plano médio, tá? Por quê? Porque ela pega um pouquinho abaixo do ombro aqui, ó, que a gente chama de plano médio. Mas vamos voltar aqui ao plano aberto, que é o que a gente está falando primeiro. Então, o plano aberto é esse plano que a gente pega o personagem de corpo inteiro, tá bom? A gente tem depois o plano americano, que o que é o plano americano? É o plano que a gente pega a pessoa do joelho para cima. Por que ele se chama plano americano? Porque é um plano que surgiu nos filmes de faroeste, ali na década de 40, muito provavelmente. E aí eles precisavam pegar o personagem aparecendo a arma na cintura ali, né? Então, a partir daí, surgiu esse plano americano, que é um plano muito usado para filmes de faroeste, filmes de luta, em que precisa aparecer a arma e tudo mais, e também para vídeos de música, em que precisa aparecer um instrumento, um violão, uma guitarra, um contrabaixo. Então a gente usa muito o plano americano, tá bom? A gente tem agora o plano médio. O plano médio que seria mais ou menos um pouco da cintura para cima. A gente chama de plano médio. Então sempre que eu falo assim, olha, faz um plano médio, por favor, o cinegrafista vai entender que ele tem que filmar da cintura para cima. Esse é o plano médio. A gente tem aí o plano próximo, que é esse que eu estou aqui falando agora, né? Que é esse que pega um pouco abaixo do ombro, que é esse plano exatamente que vocês estão me vendo aqui, tá bom? É um plano próximo. A gente tem o close ou close-up, né? Que ele pega basicamente o rosto mais fechadinho aqui, seria mais ou menos isso aqui, ó, um close-up, tá? E a gente tem o super close-up, né? O oblique close-up, que seria só o rosto mesmo, seria mais ou menos o que vocês estão me vendo aqui agora, ó. Tá vendo? Isso é o big close-up. Também conhecido como primeiríssimo plano, tá? E o close também a gente conhece como primeiro plano. Faz um primeiro plano. Primeiro plano seria isso daqui, ó. E primeiríssimo plano já seria mais fechado assim. Então vamos continuar nossa aula. Então aqui a gente tem um plano aberto de 2 personagens, tá vendo? Ó, você tem um plano aberto de 2 personagens
que estão aparecendo ali de costas e tal, mas isso é um plano aberto. Então, como é que a gente decuparia isso? Plano aberto do personagem X e personagem Y, olhando o horizonte, câmera nas costas. A gente entenderia, isso seria uma decupagem dessa cena. Só de escrever isso que eu falei, o câmera já vai entender onde ele tem que posicionar a câmera, tá bom? Então esse é um plano aberto. Aí mais um plano aberto, pegando a personagem de corpo inteiro. Chegamos então ao plano americano, olha lá. Eu falei, filmes de luta e tudo mais, pegando ali do joelho para cima. Mais um plano americano aqui, ó. Usado bastante também, plano americano. Continuando aqui. Aí aqui o plano médio. Esse é o plano médio. Mais uma cena com o plano médio aqui. Mais um. Aí já temos o primeiro plano. Esse já é o primeiro plano. Aí, mais uma no primeiro plano. São os nomes, tá? A gente está falando os nomes dos planos, né? Ou seja, o posicionamento da câmera. Aqui a gente tem o primeiríssimo plano, que pega só o rosto, basicamente, o primeiríssimo plano. E a gente tem um outro plano, chamado plano detalhe. Tá? O plano detalhe é quando a gente pega um detalhe de alguma coisa. Aí, no caso, é um plano detalhe de um olho, por exemplo. Aqui também mais um plano detalhe de um olho, mas poderia ser de um objeto. Plano detalhe de um revólver. Significa que a câmera vai estar fechadinha no revólver. Plano detalhe do celular. A câmera vai estar fechadinha, pegando só o celular, tá bom? Plano detalhe da boca do Fábio. A câmera vai estar fechadinha aqui, tá bom? E a gente tem aqui, por exemplo, plano detalhe, né? Recapitulando, então, a gente tem o plano detalhe, a gente tem plano detalhe, a gente tem o primeiríssimo plano, a gente tem o primeiro plano, a gente tem o plano médio, a gente tem o plano americano e a gente tem o plano geral. Tá bom? Dessa forma a gente consegue entender os planos básicos do cinema. Normalmente a gente trabalha com esses planos, tá bom? E em que situação a gente usa um plano ou usa um outro? Se a gente quer pegar a expressão da pessoa, a gente vai usar um primeiro plano, né? Porque em plano médio, em plano americano, por exemplo, você não pega muito a expressão, né? Você pega mais os objetos, você pega mais a localização de onde eles estão. Aqui você pega realmente a expressão, né? Um plano detalhe você pega mais ainda, você foca no olho, né? É um plano detalhe do olho, porque é importante o olhar no caso dessa cena, né? Então isso vai depender muito da sua opção na hora de contar a sua história, tá bom? Aqui, por exemplo, quer mostrar a boca dela, né? A sensualidade. Então, depende muito da sua ideia. Bom, partindo disso, agora a gente tem o que a gente chama de plongé e contra-plongé. O que vem a ser isso? Bom, a maioria das terminações, dos nomes que a gente aprende, dos termos, vem do cinema, ou ele vem do inglês, ou ele vem do francês. Porque são os dois... o cinema foi inventado simultaneamente nos Estados Unidos e na França. Tá? Então, por isso que os termos eles vêm do francês ou do inglês. Tá? Então, plongé e contra-plongé são palavras que vêm do francês. Plongé significa mergulho, a tradução da palavra plongé. Tá? Então, vamos explicar o que é isso. Sempre que a câmera estiver de cima, ela acima da cabeça do personagem, a gente chama de plongé. A câmera está acima. Repara que aqui a gente está com uma câmera que
que está acima da pessoa. Como a gente percebe que a câmera está acima? Porque a gente está vendo o chão. Sempre que a gente está vendo mais o chão e não vê o teto, significa que a câmera está de cima para baixo. Quando a câmera está de baixo para cima, a gente vê o teto, tá bom? Então, isso aqui a gente chama de plongé, ou seja, a câmera está acima, uma câmera alta, tá? Se a câmera estivesse aqui em mim, ó, seria plongé, assim, ó, vou baixar aqui um pouquinho. Não dá para fazer, né? Mas um plongé seria quando a câmera está de cima para baixo. Aqui. Aqui também é um plongé, ó, a câmera está de cima para baixo. E esse termo é usado mesmo, tá, gente? A gente vai usar muito. Se você precisar filmar de cima para baixo, você vai dizer para o câmera, por favor, faz um plano geral em plongé, tá? Ou aqui no caso, faz um plano médio em plongé. Só de falar isso, o câmera já entende que ele tem que subir a câmera e tem que cortar ali um pouco abaixo do ombro, tá bom? Aqui já é um plano geral em plongé. Aí mais um plano médio em plongé. Repara que a gente vê o chão, né? Então a câmera está de cima para baixo. E temos o contra-plongé, que é a câmera de baixo para cima, tá? Por que o plongé chama-se plongé? Mergulho, como se a câmera estivesse mergulhando no personagem, tá bom? E aí o contra-plongé, a gente tem agora a câmera de baixo para cima. Repara que a gente consegue enxergar o teto, né? Aí a câmera está em contra-plongé. Voltamos aqui. Contra-plongé, a imagem está de baixo para cima. Aí mais um em contra-plongé, a gente consegue reparar que a gente não vê o chão, né? A gente repara, talvez não veja o teto também, porque às vezes o teto é muito alto, né? Mas você repara que o chão a gente não consegue enxergar no contra-plongé, né? Por quê? Porque a câmera está virada para cima, né? Repara que a câmera está na altura da cintura do outro personagem. Mais uma câmera em contra-plongé. Mais uma câmera em contra-plongé. A gente consegue ver o céu até, né? E quando eu uso contra-plongé e quando eu uso plongé? Normalmente, quando você quer valorizar um personagem, deixar ele maior na história, você coloca a câmera de baixo para cima, você dá um poder para ele, né? Sempre um personagem com a câmera de baixo para cima, você consegue enaltecê-lo, ele fica com mais poder, tá? Quando você coloca uma câmera de cima para baixo, ele encolhe o personagem, tá vendo? Ó? O personagem fica diminuído. Por quê? Porque você tem a sensação de estar olhando de cima, como se você fosse mais forte e mais alto do que o personagem. Então, você quer valorizar um personagem, coloque a câmera de baixo para cima. Você quer diminuir um personagem na história, e diminuir não significa apenas dizer que ele é menos importante do que o interlocutor dele, né? Ou do que a pessoa que está fazendo um diálogo com essa pessoa. Então, normalmente, você coloca um personagem menos importante na história, com a câmera ligeiramente abaixo, e um personagem superior na história, mais importante, com a câmera ligeiramente acima, tá? Em cinema, sempre que a gente coloca a câmera um pouco acima, um pouco abaixo, a gente consegue uma cara mais de cinema, sabe? Então tente fugir de colocar a câmera 100% na altura do olhar, tá? O que seria uma câmera na altura do olhar? Aqui, ó. Essa aqui seria uma câmera na altura do olhar. A câmera está exatamente da mesma altura do personagem. Tá bom? Repara que você tem muito mais, aqui é muito mais cinematográfico do que isso, o enquadramento em si, né? O posicionamento de câmera, né? Então, recapitulando, né? Aqui seria uma câmera em plongé. Aqui também em plongé. Mais uma em plongé. Tá aqui. Contra plongé. Contra plongé. E contra plongé. Mais uma em contra plongé. E essa aqui na altura do olhar. A câmera não está nem acima, nem abaixo. Tá bom? Agora a gente vai entrar numa segunda parte aqui. Deixa eu ver uma aguinha. A gente vai falar aqui agora da regra dos terços, tá? O que seria a regra dos terços? Só diminuir um pouquinho essa tela aqui.
Imagina que você divide a sua tela, isso aqui é a tela onde você vai filmar, tá? Você divide ela em 9 quadradinhos, tá? Divide a tela em 3 terços verticais e em 3 partes horizontais. Onde estão essas intersecções dos pontos, normalmente são os pontos mais interessantes de você colocar o assunto importante, tá? Geralmente a gente coloca ele no quadrante superior direito aqui, ó, nessa intersecção. Um exemplo aqui, ó. Tá vendo, ó, esse cachorrinho? Colocamos o olho dele exatamente nesse quadrante, a foto fica muito mais interessante. Você tem uma imagem muito mais artística. E sempre, repara que essa câmera não está exatamente de frente para o cachorrinho, ela está em 45 graus ali. Por quê? Porque você consegue ter um espaço tridimensional melhor. Quando você coloca uma foto assim, ó, você chapa a imagem e você não tem tridimensionalidade. Repara que aqui você tem mais tridimensionalidade, tá vendo? Ó? Por quê? Porque a câmera não está 100% de frente. E aí você consegue enxergar, enfim, outras partes do rosto, tá bom? Você repara que a câmera nunca fica 100% de frente, tá vendo? Ó? Nunca não, né? Em alguns casos fica. Aqui também não tá, na verdade. Tá quase, mas não tá, né? E aqui mesma coisa. E aí a gente coloca ele no terço, tá vendo? Ó? E o personagem, no caso o cachorrinho, o personagem, sempre olhando para o espaço da tela, onde tem mais espaço na tela, tá bom? Então você coloca ele nesse ponto e olhando para esse espaço vazio na tela. Repara aqui também, ó, mesma coisa, ele está no terço inverso, mas sempre olhando para o lado onde tem mais espaço. Eu não colocaria esse personagem pro outro lado. Ele fica nesse terço aqui, tá vendo? Por quê? Porque tem mais espaço desse lado. Olha ela aqui no terço também, ó. Esse é o enquadramento perfeito de cinema, tá vendo? Sempre no terço, ó. Aqui também. Aqui também. Esse já não tá. Esse já optou por não colocar no terço, ela tá no meio. Mas aqui também já tá mais pro terço. E sempre olhando para o espaço onde tem mais espaço na tela. Vocês estão reparando isso, né? Não, você não deixa espaço nas costas do personagem, tá vendo? Ó? As costas você sempre nunca deixa espaço, tá vendo? Ó? Ou aqui nesse lado e tudo mais. Continuando, então, ó. Aqui, então, a gente repara que o cachorrinho, ele tá com o olhar bem no terço ali. Mais uma foto aqui. Olha lá, o personagem no terço, você dá amplidão para a imagem, você deixa um vazio na tela para dar sensação de amplidão, que é o caso que essa cena pedia. Repara, né, como essa cena pede isso. A menina tá até apontando ali, né, a criança, né? Aí mais uma aqui. Também está no terço. Olhando sempre na direção com espaço vazio. Mais uma aqui. Também em 45 graus. Repara que não está em perfil 100%. Esse não, esse já está em perfil 100%. E o terço serve não só para a gente utilizar nesse sentido de colocar o personagem no terço, mas para a gente dividir a tela. Repara, você sempre não, em arte a gente nunca fala sempre, né? Mas na maioria das vezes fica mais bonito você fazer uma paisagem dessa, colocando a linha do horizonte no terço e não no meio da tela, que é um erro comum para quem não estuda fotografia. Você coloca no terço, por quê? Porque você dá amplidão para essa imagem, você dá essa sensação de céu, e você consegue uma imagem muito mais equilibrada, né? Eu poderia também colocar esse horizonte nesse terço de cima, e aí você daria uma impressão de muito mais areia e um céu mais claustrofóbico, digamos assim, né? Um céu mais fechado. Então, sempre se atentar a esses terços. Isso é uma dica, ó, de ouro para quem está aprendendo a enquadrar. Você vai fazer um documentário, coloca o seu personagem sentado, se for o caso, nessa situação aqui, olhando para você, tá tudo bem, mas no terço, não coloque ele 100% no meio, tá? Não faça isso no documentário, isso não fica legal, tá? Coloque ele assim, assim, tá bom?
aqui seria um enquadramento legal para um documentário. Você não coloca o personagem exatamente no meio da tela, tá joia? Então é isso, hoje a gente falou, nessa aula a gente falou dos planos, né? A diferença dos planos, primeiro plano, primeiríssimo plano, plano aberto, e tudo mais. E falamos também dos enquadramentos de plongé, contra plongé e a regra dos terços. Eu acho que com isso, para você que está iniciando ali com a câmera na mão, já tem uma base bem legal para começar a filmar. Lembrando sempre de colocar o personagem no terço, de colocar a câmera um pouquinho acima, um pouco abaixo do olhar dele, e também lembrando dos planos. Um documentário, normalmente a gente usa ali um primeiro plano, né? Normalmente a gente usaria esse plano aqui para fazer um documentário. Repara que também está no terço, né? Essa imagem também está no terço. Tá bom? Bom, é isso. A gente vai encerrar essa aula por aqui. A gente já volta já já com a próxima aula. Bom, pessoal, a gente está de volta aqui. E hoje a nossa aula vai ser sobre exposição da câmera e iluminação. Ou seja, a gente vai falar sobre como regular a luz que entra na nossa câmera, tá bom? Porque basicamente cinema é luz, né? É fotografia. E fotografia essencialmente é luz. E para que a gente trabalhe com fotografia, a gente precisa entender de que forma essa luz chega no sensor da nossa câmera, ou seja, como essa luz é captada pela câmera. Então, a gente tem duas formas de regular a intensidade e a forma com que essa luz chegue na nossa câmera. A primeira forma é regulando a câmera, tá bom? A gente regulando através da câmera, aqui a gente tem aqui uma câmera, ó. Então a gente pode regular através da própria câmera, a gente consegue regular a quantidade de luz que vai entrar, e a gente pode regular através da iluminação também, a quantidade de luz através da luz. A gente chama de refletor ou a luz natural, enfim. Então a gente tem através da câmera ou através da luz, tá bom? Continuando. Deixa eu mudar aqui. Bom, vamos lá. O que é um diretor de fotografia, tá bom? Um filme a gente costuma dizer que tem uma direção de fotografia. Mas afinal, o que é direção de fotografia? O diretor de fotografia é o profissional responsável por tudo relacionado à câmera e à iluminação. Ou seja, ele é o profissional que controla a luz que entra no sensor. Tá? O sensor, para que a gente saiba o que é o sensor, ele é um dispositivo que fica aqui atrás da lente, ó. Aquilo é um sensor, que é onde a luz vai entrar e vai ser digitalizada. O sensor é o correspondente ao filme fotográfico, na época que a gente trabalhava com filmes fotográficos, tá bom? Vamos lá. Então, a principal função do diretor de fotografia é controlar a quantidade de luz que chega aqui e controlar a qualidade da luz que chega aqui. Então, para isso que a gente tem um diretor de fotografia, tá joia? Próximo slide. Bom, vamos começar então. De que forma a gente controla a quantidade de luz que chega na câmera através da câmera? Bom, a gente tem 3 dispositivos, tá? Que é na câmera, que é o diafragma, o ISO e o shutter, tá? No Brasil também conhecido como obturador ou velocidade. O que é o diafragma? Vamos fazer uma comparação com o corpo humano, tá? Vou tirar meu óculos aqui, ó. A gente tem a íris do olho, que é essa bolinha que está dentro dos nossos olhos, tá? Você repara que quando a gente está num dia ensolarado, a gente está na luz do dia, essa bolinha, ela fica bem fechadinha, né? Se a gente está num lugar de noite escuro, essa bolinha abre. Ou seja, que é para quê? Que é para entre mais luz, né? Então, quanto mais aberta a nossa íris do nosso olho, mais luz vai entrar no nosso olho. E quanto mais fechado, menos luz. Então, a nossa íris, ao longo do dia, ela muda de tamanho, né? Por quê? Porque se eu estou num lugar escuro, o meu corpo automaticamente já vai aumentar essa íris, deixar ela mais aberta. Se eu estou num lugar com muito sol, ele vai fechar, que é para que meu olho não se irrite. Na câmera é a mesma coisa.
O correspondente à câmera é a lente, ao nosso olho é a lente. A lente é um olho, tá? Repara? E ela também tem uma íris. Tá vendo que tá fechadinho aqui, ó, lá dentro? É igualzinho o nosso olho. Então, como é que funciona? Se esse olhinho... Aqui a gente tem representação de 3 lentes, né? Uma mais fechadinha, uma média e uma super aberta. Se a gente tem essa íris, essa abertura da lente muito aberta, que é o da ponta ali, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai entrar mais luz no nosso sensor, que seria o correspondente ao nosso cérebro, tá? O sensor seria o que está aqui dentro, seria o nosso cérebro. Então, se entrou mais luz, a gente vai enxergar, perdão, a câmera vai enxergar, se está mais aberto, a câmera vai enxergar com mais luz. Se está muito fechadinho, a câmera vai ficar mais escura. Se está no meio termo, vai ficar no meio termo, tá bom? Isso a gente chama de diafragma, tá bom? E o que é diafragma? É o dispositivo, ele fica na lente, ele não fica na câmera. Lembra que câmera você pode trocar a lente, as lentes são intercambiáveis, né? Então ele fica na câmera, ele não fica na lente, perdão, ele fica na lente, não fica na câmera, e é o diâmetro de abertura das lentes. O diafragma é esse diâmetro aqui, tá bom? A determinação da abertura do diafragma é feita por meio de uma nomenclatura própria, que a gente chama de f-stop. Ou seja, f-stop a gente diz quanto está aberto ou não esse diafragma. No dia a dia a gente acaba chamando apenas de stop, tá? Agora tem uma regrinha básica aqui para a gente decorar, tá? Isso é um pouco confuso, vamos lá. Quanto maior for o número, menor será a quantidade de luz a ser transmitida pela objetiva. E menos luminosa a imagem se formará. Essa escala se apresenta da seguinte forma: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6 e assim por diante. F8, F11, F16, F22, 32 e 64. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto menor o número, quanto menor o F, stop, mais aberto o diafragma vai estar. Mais parecido com essa lente aqui totalmente aberta aqui, no lado direito, tá bom? Isso significa que a gente está com o F muito aberto, o diafragma muito aberto. Quanto menor o número, quanto maior o número, F11, F8, F16, mais fechadinha essa lente vai estar. Resumindo, diafragma aberto, mais luz, menor número. Diafragma mais fechado, menos luz, maior o número. Então, isso no começo é muito difícil de decorar, porque normalmente a gente tende a achar que o número maior vai abrir mais, o número menor vai abrir menos, mas é o contrário. Número menor, diafragma muito aberto. Número maior, diafragma muito fechado. Isso é através da câmera. O diafragma está aqui na lente, mas conectado à câmera, ele tem uns conectores aqui que ligam na lente. E a partir do momento que a gente liga essa lente na câmera, o que vai acontecer? A gente vai coordenar tudo pelas configurações da câmera, que a gente vai dizer se o F é 5.6, se o F é 1.4, 6.4. Ou seja, a gente abre ou fecha o diafragma da lente através da câmera. Nesse curso, eu não pretendo me aprofundar nisso, tá? Porque senão ficaria muito longo. Aqui é mais uma explanação geral. O importante é que vocês saibam que tem esse dispositivo, que através da lente você consegue abrir, da câmera você consegue abrir ou diminuir o diafragma através do f-stop. E aí vocês derem um Google aí, ou mandar no YouTube, cada câmera tem um jeito certo de fazer. Bom, aí vocês podem aprender direto no YouTube. Continuando, a gente falou do diafragma. Agora vamos falar do próximo dispositivo. Ou melhor, vamos continuar aqui no diafragma. Aqui a gente está dizendo aqui, ó, por exemplo, ali em cima, ó, F2.8. O que acontece? Muito aberto. F4 vai fechando. 5.6 vai fechando, F8 vai fechando, F11 fechado, 16 até que 22 está muito fechado. Ou seja, menos luz, né? E aqui embaixo a gente tem as representações do que acontece com o F2
2.8, olha lá como fica mais estourado de luz, F4, 5.6 e assim por diante, tá vendo? Ó? Isso, a quantidade de luz no local ela é igual, não mudou. Mudamos apenas a regulagem da abertura, ou seja, do diafragma da lente. Só mexendo nesse diafragma, a gente consegue deixar a imagem mais clara ou mais escura, independente da quantidade de luz que tem no local. Lembra que eu disse que a gente trabalha de várias formas, né? A gente pode regular a luz pela intensidade da luz local ou pela câmera. Nesse momento, a gente está aprendendo a regular pela câmera. Daqui a pouco eu vou falar da luz, tá? Pelo menos pela câmera, por enquanto, através do diafragma. Tá joia? Continuando, então. Chegamos agora ao ISO. O ISO é um outro dispositivo que temos na câmera para que a gente controle a quantidade de luz que entra na câmera. Falamos do diafragma, é um dispositivo. Agora a gente tem um segundo dispositivo que chama-se ISO. Vem de International Standards Organization. É a medida que indica a sensibilidade do sensor da câmera à luz. Ou seja, a gente pode aumentar a sensibilidade desse sensor. Quanto mais sensível, mais clara essa imagem vai ficar, tá? Ou seja, quanto maior o número do ISO, maior a sensibilidade do sensor. Quanto menor o número do ISO, menos luz será percebida pelo sensor da câmera. Então, o ISO a gente fala de números também. Então a gente fala ISO 100, ISO 125. Vou falar dos múltiplos primeiro. Tá? ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. A cada número desse, a gente dobra a quantidade de luz que entra na câmera. Então, quando eu digo que o ISO é 100, significa que ele tem a metade de luz do ISO 200, tá? E significa que ele tem uma quarta parte de luz do ISO 400, tá bom? Então, se eu estou achando a minha imagem muito escura, a minha primeira providência, além do diafragma, é aumentar o ISO. Se eu estou com o ISO 200, eu posso ir para o ISO 400, que seria o equivalente, eu dobrar a quantidade de luz que está entrando. Se tem uma lâmpada, seria como se eu ligasse duas lâmpadas, tá? Se eu dobrar o ISO. Tá bom? A cada vez que o ISO é aumentado, a sensibilidade do sensor à luz dobra, fazendo a seguinte escala: 100, 200, 400, 800, 1600 e 3200. Tá? Você vê que o número está dobrando, logo está dobrando também a quantidade de luz. Porém, a gente divide esses ISOs em terças partes, né? Entre 100 e o 200, eu ainda tenho o 125 e o 160. Ou seja, de 100 para 125, eu não cheguei a dobrar. Eu aumentei 1/3 de luz. Em 160, eu aumentei 2/3. E assim por diante, tá bom? Então, além dos ISOs 100, 200, 400, 800, 1600 e 3200, nós temos também a terça parte desses ISOs, tá bom? Que divide em terços, que também vai aumentar terças em partes divididas por 3. Isso significa que cada valor torna o sensor 2 vezes mais sensível e a foto ficará mais clara. Cada valor desde que seja dobrado, tá? 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Porém, temos um efeito colateral. Quanto maior o número do ISO, mais grãos serão visíveis na imagem, tá bom? Ou seja, mais ruídos. Repara aqui, ó. Um ISO 100 quase não tem nenhum ruído. À medida que ele vai aumentando, olha como vai ficando ruidosa a imagem, tá vendo? Você já deve ter visto imagens com bastante ruído. Ou seja, por quê? Porque eu estou aumentando a sensibilidade do sensor. Quanto mais sensível ele é, mais também ele vai pegar ruídos nessa imagem, tá bom? A grosso modo, eu posso dizer para vocês que a maioria das câmeras chega facilmente no ISO 1600 sem ruído, ou com pouco ruído, ou melhor, com ruídos que não sejam, que não vão incomodar. A partir de 3200 já começa a depender da qualidade da câmera, tá? Por isso que câmeras são mais caras e mais baratas. Entre outras coisas, porque câmeras mais caras aguentam um ISO maior. Eu posso botar ISO 6400, ISO 12800. Porém, só as câmeras muito boas você consegue usar esse ISO e não ficar muito feia a imagem, com muito grão. Então você vai sempre trabalhar no equilíbrio entre grão e qualidade, tá bom?
Continuando, isso é o ISO, tá? Vamos para o próximo dispositivo. O próximo dispositivo que a gente tem chama-se shutter, tá? Ou obturador. É um dispositivo mecânico que abre e fecha, controlando o tempo de exposição do sensor das câmeras à luz. É uma espécie de cortina que protege a câmera da luz. Quanto mais tempo aberto, mais luz entra. E o ISO, a gente trabalha em velocidade. O shutter, ou obturador, a gente trabalha com velocidade, tá bom? A gente chama de velocidade. Porém, eu não vou me aprofundar aqui por um motivo muito simples. O shutter faz muito mais sentido, ou melhor, ele faz só sentido numa foto parada, que é um frame só, que a gente chama de still, uma foto só. Tá? Quando a gente isso então, em fotografia, o obturador você usa bastante. Como em cinema essa foto é animada, então a gente não trabalha com shutter. O que você precisa saber é o seguinte: você vai sempre colocar o shutter em 1/60, tá bom? Sempre. Você não vai mexer isso. Coloque o shutter em 1/60, desde que você esteja trabalhando com 30 frames por segundo. Se você estiver trabalhando com 60 frames, aí o shutter tem que diminuir para 1/120. Ou seja, o shutter tem sempre que ser o dobro do seu frame rate, tá bom? Frame rate a gente já falou em outra aula do que se trata, tá joia? Então é isso. A gente tem o diafragma, que a gente vai controlar a abertura da luz. A abertura do diafragma entra mais luz. A gente tem o ISO, que quanto maior o número do ISO, mais luz entra também. E a gente tem o shutter na fotografia, mas no vídeo a gente vai travar ele em 1000/60, então a gente não tem esse dispositivo, tá bom? A gente vai sempre trabalhar só com a abertura e o ISO. Entre outras coisas, por isso que é muito mais difícil iluminar imagem animada, né, vídeo, do que fotografia, porque fotografia é um frame só parado. E aí você acaba tendo um shutter que te ajuda. Bom, a gente falou ali do f-stop, né? O f-stop, ele é a unidade de medida da entrada de luz no sensor. Bom, é através de f-stop que a gente vai dizer isso. Genericamente, a gente chama apenas de stop. E a gente sempre trabalha nessa relação dobro-metade. Ou seja, deixa eu tirar ele aqui de frente. A cada stop, a luz aumenta em dobro. E de forma exponencial. Ou seja, quando eu falo assim, por favor, aumenta um stop para mim, significa que dobre a quantidade de luz que entra no sensor. E dobrar pode ser de que forma? Pode ser você vindo na abertura e aumentando e dobrando aqui. Pode ser no ISO, você dobrando o número do ISO. Ou pode ser também você colocando o dobro de iluminação no dia. Colocando uma lâmpada a mais, um refletor a mais. Bom? Isso significa aumentar um stop. Quando eu falo aumente 2 stops, significa que eu estou aumentando, não é 2 vezes, é aumentando 4 vezes a quantidade de luz que entra. Porque o f-stop ele trabalha exponencialmente, ou seja, sempre dobrando, tá bom? Então vamos lá. Aumentar um stop, você dobra a quantidade de luz. Aumentar 2 stops, você quadriplica a quantidade de luz. E aumentar 3 stops não é triplicar a quantidade de luz, e sim 8 vezes mais luz. Porque é exponencialmente, tá bom? E por que é exponencialmente? Coloco uma vela, ou melhor, vamos falar de uma lâmpada. Eu coloco uma lâmpada de 100 watts aqui. Para que eu dobre a quantidade dessa luz, quantas lâmpadas eu preciso colocar? Mais uma. Então, aumentei um stop colocando mais uma lâmpada, tá bom? Para eu dobrar de novo a quantidade de luz, eu preciso colocar mais 2 lâmpadas e não mais uma lâmpada. Por isso que quadriplicou. E para eu triplicar a quantidade de luz, eu preciso colocar 8 lâmpadas. Por isso que a gente trabalha sempre exponencialmente, tá bom? Dessa forma que a gente trabalha os stops. Bom, chegamos aqui ao que a gente chama de triângulo de exposição. O que é isso? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem o ISO, que ele controla a sensibilidade do sensor, ou seja, a quantidade de luz que vai entrar
através da sensibilidade do ISO, que quanto maior o ISO, mais luz entra, menor o ISO, menos luz entra. A gente tem a abertura, que é o tamanho, a quantidade de luz que entra através da íris da lente, né, que é o diafragma. E a gente tem a velocidade, ou seja, o shutter. Lembra que eu falei também que o shutter a gente não usa em vídeo. A gente vai trabalhar só o ISO e a abertura, tá bom? Então, o que que acontece? A gente sempre vai equilibrar esses três. Para aumentar a quantidade de luz no sensor, eu posso ou aumentar o ISO ou aumentar a abertura. Se eu quero escurecer a câmera, eu posso ou diminuir o ISO ou diminuir a abertura. E quando eu escolho um e quando eu escolho o outro? Isso vai depender de outros fatores artísticos que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? O que a gente precisa entender é o primeiro, que o ISO, quanto mais alto, mais ruído ele tem. Então você tem que entender isso, que se você estiver aumentando muito o ISO, você vai gerar ruído na imagem, de forma que preferencialmente você comece a trabalhar na abertura até o limite que essa lente vai abrir, tá? E aí depois você vai para o ISO. Mas também é importante entender, já antecipando um pouco o assunto, que o diafragma muito aberto, ele influencia numa coisa que a gente chama de profundidade de campo, tá? Eu vou explicar com calma o que é profundidade de campo, mas basicamente tem a ver com o desfoque da imagem no fundo da imagem, tá bom? Mas você vai ter uma aula com calma falando sobre isso. O importante nesse momento é entender que o ISO aumenta o ruído se estiver alto e a abertura, se o diafragma estiver muito aberto, ele vai desfocar mais o fundo, tá bom? Isso que é importante entender agora. Continuando. Vamos lá, aqui tem um gráfico bem legal para a gente ver. Ali em cima, ó. Uma lente, vamos começar aqui pelo canto de... Aqui, ó. Uma lente com abertura 32, tá vendo aqui, ó? F32, ela é bem fechadinha. Repara que o fundo está bem focado. Repara que à medida que a lente vai abrindo, você vai desfocando o fundo. Então, isso que é importante entender. Se eu usar uma lente muito aberta, ela vai entrar luz, porém ela vai desfocar mais o fundo. A gente, enquanto diretor de fotografia, é isso que eu quero? Geralmente, num documentário, numa parte de depoimentos, a gente gosta de um fundo desfocado, né? Primeiro, que fica mais bonito, e segundo, que você tira a atenção ali daquele fundo e chama mais atenção pro entrevistado. Então, se eu desfoco muito o fundo, isso quer dizer que eu estou usando uma abertura de lente bem alta. Correto? Então, já vamos começar a entender. À medida que eu abro a lente e começo a desfocar o fundo, eu quero esse fundo desfocado, bacana. Só que eu abri tanto a lente que a imagem vai ficar estourada, com muita luz. E eu não quero tanta luz, vai ficar feio. Eu tenho que ir lá no ISO e compensar. No ISO também você controla através da câmera, você vai no ISO e vai diminuindo até a exposição ficar do jeito que você quer. Que eu vou falar também qual o jeito certo de se expor, tá bom? Importante nesse momento é entender isso. Que se eu usar a abertura muito alta, abrir muito a lente, um número pequeno, né? O número 1.4, ou seja, muita luz, ele vai desfocar o fundo, como vocês podem ver aqui, ó. Opa, perdi aqui. Agora, o shutter eu vou pular aqui e vamos dar um ISO na parte de baixo lá. O importante é entender ali que acontece o seguinte, ó. Repara que à medida que você vai subindo o número do ISO, mais granulado ou mais ruído vai ficando também. Então, sempre você vai ter que levar em consideração essas informações, tá? Continuando. Chegamos aqui agora. Vamos lá. Primeiro, vamos falar o que é exposição correta. Olha no canto direito ali, a gente tem um dispositivo chamado fotômetro, tá? Que é um mecanismo interno da câmera responsável por medir a quantidade de luz que atinge o sensor. Bom? Então, o fotômetro, a gente não vai controlar essa quantidade de luz através apenas do nosso olho. Claro que com a experiência, a gente consegue, só com o olhar, saber se a imagem está clara ou escura. Mas no começo, a gente tem o auxílio do fotômetro. O que é o fotômetro? Esse dispositivo, que ele vai aparecer sempre na telinha da câmera, ele fica aqui embaixo, e é essa régua, tá bom? E o que acontece? E ela tem um ponteirinho. Quando esse ponteiro está no zero, significa que a luz está perfeita. Tá? O que a gente chama de exposição correta, ou seja, a luz está entrando
sem subexpor nem superexpor. Aproveitando, já vou dizer o que quer dizer esses termos. Quando a gente usa a expressão subexposto, significa que a imagem está mais escura do que deveria. Tá bom? Quando a gente usa a expressão superexposto, significa que a imagem está mais clara do que deveria. Então, quando a imagem está com a exposição correta, o fotômetro vai ficar com o ponteirinho no meio. Quando a imagem está superexposta, ou seja, muito clara, esse ponteiro ele vai estar para cima, para a direita do zero. Às vezes no 1, às vezes no 2, às vezes no 3. O que quer dizer esse 1, 2 e 3? Lembra que eu falei para vocês que a unidade de medida da entrada de luz na câmera chama-se stop, ou f-stop, mas vamos chamar aqui só de stop, e que eu dizia que era sempre dobrando, significa que quando estiver no 1, significa que está um stop acima, ou seja, o dobro de luz do necessário. O que deveria, tem o dobro de luz. Quando está no mais 2, significa que está 2 stops acima, ou seja, 4 vezes mais luz do que deveria e não 2. Lembra que eu falei que vai exponencial. E quando está no 3, significa que tem 8 vezes mais luz do que deveria. Isso quando o ponteiro está para a direita, tá? Quando está para a esquerda, é exatamente o contrário. Significa que tem menos luz do que deveria. Então, se está no menos 1, a gente está faltando, teria que aumentar o dobro de luz do que já tem para que fique correto. Se está no menos 2, 4 vezes mais luz e no 3, 8 vezes mais. Tá bom? Então, se o meu fotômetro está dizendo que eu estou no menos 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho 3 opções. A primeira é aumentar a quantidade de luz, acender mais uma lâmpada, na verdade, dobrar a quantidade de luz que já está. Tá? Se eu estou com 4 lâmpadas acesas, eu tenho que botar mais 4, entendeu? Então, essa é uma opção. Mas a opção mais comum é na câmera. Ou seja, se eu estou com ISO 400, eu vou lá e coloco ISO 800. À medida que eu faço isso, o meu menos 1 vai lá para o zero. Vou perceber que ele vai para o zero. Se do ISO 400 eu colocar para ISO 1600, ele vai passar para mais 1, ou seja, ele vai ficar super exposto. Então, o fotômetro, ele é uma régua que vai nos dizer se eu tenho que colocar mais luz ou menos luz na câmera, tá? Então é isso. E aí a gente tem, sempre lembrando que a gente pode colocar pela abertura da câmera, pelo ISO ou pela quantidade de luz que está entrando, pela iluminação mesmo. Repara aqui, essas 3 fotos foram feitas exatamente com a mesma quantidade de luz. A diferença é que foi regulado diferente na câmera. A que está com a exposição correta está boa. Lá, a uma que está com menos 2 stops, repara como ela fica mais escura. E uma que está com mais 2, quase 3 stops, ela fica o que a gente chama de estourada, né? Ou seja, clipada. O que quer dizer isso? Que o que era azul virou branco. Perdeu a informação. Tá? No digital, ele não capta toda a informação de luz. A gente precisa escolher qual é o range, né, o espectro de luz que a gente quer. O sensor da câmera ele não capta o contraste que nosso olho humano consegue captar, ou seja, que é conseguir olhar na mesma cena uma coisa muito escura e uma coisa muito clara. Nosso olho se adapta, a câmera não. Repara a minha blusa. Ela é cinza e preto. Provavelmente para vocês pode estar quase que tudo preto aqui, porque a câmera é ruim. Uma câmera de webcam. Tá bom? Então é isso. Então, a exposição correta é quando o ponteiro está no meio, ou seja, as luzes estão equilibradas. Superexposto é quando o ponteiro está para a direita, ou seja, está entrando mais luz do que deveria. E subexposto é quando o ponteiro está para a esquerda, ou seja, entrando menos luz do que deveria. Continuando. Próximo slide. Chegamos, então, ao que faz um diretor de fotografia. Lembra, eu disse, é o responsável por tudo relacionado à câmera e à luz. E o que ele precisa saber? Quais os conhecimentos que um diretor de fotografia precisa ter para poder ter essa profissão? Ele precisa entender como funcionam as câmeras, regulagens, botões, enfim, tem que entender todo o funcionamento das câmeras que ele vai trabalhar. Ele tem que entender como funcionam as lentes, quais os tipos de lentes, quais as diferenças, quais as suas aplicações. Ele precisa entender as propriedades da luz, tá? Ele precisa entender de refletores, de iluminação, de seus acessórios.
E ele precisa entender, finalmente, de movimentos de câmera, enquadramentos. Ou seja, movimento da câmera. Lembra a aula que a gente falou sobre enquadramentos? Ele precisa saber do primeiro plano, plano geral, plongé, contra-plongé. Então, são esses os conhecimentos básicos, tá? Que um diretor de fotografia precisa ter. Eu vou até fazer uma indicação de um livro aqui, na minha biblioteca. Um livro muito legal, chamado 50 Anos-Luz, Câmera e Ação. É um livro de um escritor chamado Edgar Moura, ele é um diretor de fotografia, muito bom. É um livro muito gostoso de ler, ele é gordinho, assim, ó, bastante página, mas a gente consegue ler ele muito rápido, tá? Recomendo totalmente para você que gosta, que quer aprender direção de fotografia, leiam esse livro. Deve custar uns menos de R$100. Leiam, porque vocês vão aprender tudo aqui, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de direção de fotografia aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais algum livro legal de direção de fotografia. Em princípio são esses, os outros seriam de outros assuntos. Mas esse livro aqui é fundamental, tá? Continuando. Quais são as variáveis da luz, então? A gente tem que entender o seguinte. A luz, todos os problemas da luz se resumem a essas questões. Onde eu preciso colocar o refletor, em qual direção, com qual força e de que tipo ele é. Tá? Então eu preciso entender isso. Um diretor de fotografia precisa saber onde colocar, em qual direção, qual a intensidade e qual o tipo, tá bom? Então isso que o diretor de fotografia precisa saber. Isso não é aleatório. Tem o porquê de se colocar o refletor em determinado lugar, na seguinte direção, com tal ou maior ou menor intensidade e o tipo, tá bom? Vamos lá, vamos começar pela direção. Bom, a gente sempre vai trabalhar em 3 dimensões, tá? Então, tudo se relaciona a 3 dimensões. O diretor de fotografia vai pedir para um profissional que chama-se gaffer, que é o que manipula o refletor. O diretor de fotografia, normalmente, ele pede, mas ele não faz, porque normalmente tem que subir em umas escadas, são coisas mais altas, geram um certo risco. Normalmente, diretores de fotografias têm uma idade um pouco mais avançada. Então, normalmente, a gente tem esse profissional chamado gaffer, tá? Bom, primeiro, as 3 dimensões. Mais perto ou mais longe do quê? Do personagem que está sendo filmado. Então, a luz, você vai dizer, olha, eu quero ela mais perto ou mais longe do personagem, tá? Ou seja, para frente ou para trás, tá bom? Ela pode estar mais alta ou mais baixa. Lembrando, quanto mais alta a luz, mais ela vai jogar essa sombra para baixo. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Se eu botar a luz de baixo para cima, a sombra vai para cima. Tá? E eu preciso dizer para ele se eu quero mais para a direita ou mais para a esquerda. Ou seja, 3 dimensões. Para frente, para trás, direita e esquerda, para cima e para baixo. Com essas 3 coordenadas, você coloca o refletor onde você quiser. Tá bom? Continuando. Então, precisamos entender o seguinte. Ó, a luz não faz curva, gente. Logo, entre ela e o assunto, sempre terá uma sombra, tá bom? Haverá uma sombra. Se eu colocar uma câmera aqui, filmando aqui, perdão, a câmera. Se eu colocar uma luz aqui e uma pessoa aqui, atrás dessa pessoa teremos uma sombra, tá? Por quê? Porque ela não vai dar a volta. Então não vai iluminar essa parte de trás. Por quê? Porque esse objeto, no caso o celular, ele está protegendo e não deixando a luz passar, tá bom? Claro que aí tem mecanismo, eu vou ensinar como diminuir essa sombra, tá? Então, intensidade está fácil, né, da gente entender. O que é a intensidade da luz? Se ela é a luz mais forte ou mais fraca. São os parâmetros que a gente precisa controlar. Então, primeiro eu vou dizer o diretor de fotografia vai falar assim, olha, eu quero a luz mais forte ou mais fraca. E como que eu faço isso? Coloco mais refletores, ou, eu vou falar mais para frente, tem um dispositivo chamado dimmer, que é como se fosse um dispositivo que você vai aumentando ou diminuindo a quantidade de luz, tá? Pode ser uma mesa de luz também, você controla através de um dispositivo, tá? Então isso é a intensidade. Até aí tá claro. Agora a natureza já é um pouquinho mais difícil da gente entender. A luz, ela pode ser dura ou difusa. O que é uma luz dura? Uma luz dura é uma luz que tem uma sombra muito forte, tá? Ela gera uma sombra muito forte. Isso se chama de luz dura, tá?
por exemplo, a luz do sol. A luz do sol, num dia sem nuvens, um dia ensolarado, ela projeta uma luz, uma sombra muito forte. Repara que ela projeta, né? Por quê? Porque é uma luz dura. Uma luz do sol, essencialmente, é uma luz dura, tá? O que é uma luz difusa? É uma luz com sombra fraca, tá? Um dia nublado, por exemplo, é um dia que a gente praticamente não tem sombra. Por quê? Porque as nuvens estão, a gente chama de difundindo a luz, tá? O que é difundir a luz? A luz, quando ela vem de um ponto só, ela tende a formar uma sombra. Mas quando a luz vem de vários lugares de forma uniforme, ela gera menos sombra. Por quê? Porque ela vai iluminar, além do objeto, ela acaba iluminando a sombra também. E aí a sombra não tem sombra. Tá? Então, as nuvens servem como um difusor. Tá? E o que é um difusor? Deixa eu procurar aqui. Só um minuto, estou encontrando o difusor aqui. Aqui. Isso aqui é um difusor. Ó. É esse, digamos, como se fosse um material, ele não é plástico, tá, gente? Me fugiu o nome aqui do que seria esse material, mas é um material que a gente coloca na frente, nylon, como se fosse um nylon, a gente coloca na frente do refletor, para que, ao invés dessa luz vir de um pontinho só da lâmpada, ela venha por esse quadrado todo. E aí ela vai mais uniforme. Isso a gente chama de luz difusa. Então, isso é um difusor, tá? Ele é um material usado na frente da luz dura para deixá-la suave, tá bom? Isso é um difusor. Então, assim que a gente difunde a luz. E a nuvem é exatamente isso. A nuvem, ela é um difusor do Sol. Ela acaba difundindo a luz do Sol. Então, ficou claro, né? Então, a gente consegue a luz difusa de duas formas, tá? Ou seja, difundida, ou seja, colocando um rebatedor na frente, um difusor na frente da luz, aí a luz ela vem de vários lugares ao mesmo tempo, ou a gente consegue rebatida, que seria, deixa eu mostrar um slide aqui, assim, ó, você pega, aqui está um flash, mas poderia ser um iluminador, você joga ele para uma parede branca, essa parede branca, por ser grande, ela vai emanar essa luz de forma uniforme, então ela vai ter uma maior abrangência, de modo que também vai sumir a sombra, se você usar um difusor, usar ela luz rebatida. Então isso é uma luz rebatida. Quando você pega um refletor, joga ele para uma superfície branca, e essa superfície branca vai rebater essa luz para o personagem que você está querendo filmar, tá bom? Isso é a luz rebatida. Continuando aqui. Então é isso. O importante é a gente entender que a gente tem a luz dura e a luz difusa, tá bom? Isso é a natureza da luz. Aqui, vamos lá. A luz, aqui é a sombra, como eu disse. A luz, aqui você imagina, ó, nesse quadrante do lado esquerdo, aqui, essa bola, o que acontece? A luz, ela está colocada exatamente a 90 graus da gente, ou seja, ela está lateral à bola. Então ela ilumina uma face da bola e a outra face da bola ela fica escura, né? Como se fosse uma lua. A lua é exatamente isso, quando a lua está cheia, minguante, nova. Justamente tem a ver com o sol, com a sombra que é feito, tá bom? Da Terra e tudo mais. Continuando, então a luz lateral ela vai provocar essa sombra. A luz de frente, você vê que fica iluminado totalmente a bola. Se eu ponho lateral, ela vai iluminar uma face só, justamente por aquele motivo que eu disse que a luz não faz curva, tá? Se eu coloco a luz de frente, ela vai iluminar toda a face da bola. Se eu coloco a luz de cima, ela vai iluminar, mas ela vai gerar uma sombra no meio da bola, tá? Por quê? Porque a luz está indo para baixo. Então ela não ilumina muito a parte de baixo da bola. E se eu colocar a luz em direção à câmera, ou seja, ao contrário, a gente vai ter o que a gente chama de contraluz, né? A silhueta da bola. Vai estar tudo claro, menos a face da bola que a gente está enxergando. Justamente por conta de não ter luz ali, tá bom? Falamos de bola, agora vamos para seres humanos aqui. Continuar. Então, aqui, a luz frontal no rosto, olha como que acontece uma luz frontal no rosto. Uma luz lateral, olha o que acontece.
Você tem um lado do rosto iluminado, o outro lado do rosto escuro. E a luz em diagonal, a gente já consegue, é a luz mais ideal, a gente já consegue uma profundidade no rosto, né? Repara que você consegue uma profundidade, uma tridimensionalidade no rosto, né? Na medida que você coloca a luz de frente, o rosto fica muito chapado e você não tem tridimensionalidade, fica tudo muito por igual, né? Dessa forma, a gente já começa, então, a entender as diferenças artísticas que uma iluminação pode fazer. Repara que mesmo que essa luz de frente, ela tem uma característica, né? Ela é mais sóbria, né? A luz lateral, ela já é mais dramática, né? Porque você vê que tem uma imagem mais dramática. Então, tudo vai depender do tipo de imagem que a gente quer criar no nosso filme, tá? De qual é a história, enfim, que a gente está contando, tá bom? É isso aí. Bom, pessoal, então continuando aqui, agora eu vou explicar para vocês uma luz muito padrão que a gente trabalha em cinema, que é uma chamada luz de 3 pontos, tá? Por que a gente chama de luz de 3 pontos? Porque basicamente é uma luz em que a gente trabalha com 3 fontes de luz de posições e direções diferentes, tá? Por isso que a gente chama de luz de 3 pontos. Essas 3 fontes de luz podem ser 3 refletores, podem ser 2 refletores e o sol, pode ser um refletor, o sol e um rebatedor. O que importa é que a gente precisa de 3 fontes de luz diferentes, tá bom? Então, a luz de 3 pontos, a gente tem a primeira luz, que a gente chama de luz principal, tá? A luz principal, também chamada de luz de ataque, ou key light. O que é a luz principal? É a luz de onde a gente que está assistindo o filme, a gente percebe de onde essa luz está vindo. Ou seja, é o lugar mais forte da luz, tá? Por exemplo, essa foto do meio aqui, da luz lateral. A luz principal é essa luz lateralmente aí que a gente está vendo, tá bom? Isso é a luz principal, tá? A gente tem a luz de preenchimento, também conhecido como compensação ou fill light. O que é a luz de preenchimento? É a luz que ilumina a sombra, tá? Então, essa é a luz de preenchimento. Por isso que chama de preenchimento. Ou de compensação, porque ela está compensando o outro lado. E tem também o contraluz, que é a luz que vem de trás, né? Fica virado para a câmera, fica atrás do que você está filmando. Então vamos começar pela luz principal, tá? Que é o ataque. A luz principal, ela é sempre mais forte das 3 luzes. Lembra, a gente está falando de 3 fontes de luz, né? 3 refletores, pode ser um sol, ou 3 luzes, enfim. A luz principal, ela é sempre a mais forte, tá bom? Isso é importante a gente entender. Ela é sempre difusa. Lembra que eu falei o que é luz difusa? A gente coloca um difusor na frente da luz, né? Para que você minimize a sombra. Então, lembre-se que a luz principal é sempre difusa, sempre precisa de um difusor. Logo, se o sol for a sua luz principal, das duas uma, ou você vai filmar num dia nublado, ou você vai ter que construir um grande difusor gigante para que ele cubra o personagem e a luz não entre direto, tá bom? E geralmente ela fica a 45 graus do assunto, que seria como está iluminado esse nosso personagem ali no canto superior direito, tá bom? Você vê que a luz está a 45 graus. Por quê? Porque ela tem uma luz mais prazerosa, né? Uma luz que ela gera um relevo, tá ok? Então a luz principal, geralmente, ela está nesse posicionamento. Então ela é a mais forte das 3, ela é difusa e ela geralmente a 45 graus. A luz de compensação ou de preenchimento é a luz que, como disse, vai iluminar a sombra. Lembra que se tem um refletor desse lado, iluminando essa face, naturalmente, como a luz, eu disse, ela não faz curva, esse lado vai ficar com uma sombra. E a luz de compensação, ela vem do outro lado para iluminar esta sombra, tá bom? Então, geralmente assim, luz principal a 45 graus e a luz de preenchimento, ela vai ficar sempre da câmera para o lado de lá, tá bom? O que é fotografar? Fotografar é definir a relação de contraste, ou seja, de claro e escuro numa cena. Tá? Isso é fazer uma fotografia bonita. Toda fotografia cinematográfica,
ela não é chapada, ela não é iluminada por completo, mais ou menos como eu estou aqui, tá vendo? Isso é uma fotografia feia. Uma luz cinematográfica, você vai dizer para o espectador o que você quer claro e o que você quer escuro. Isso é o contraste. Então, a gente precisa definir essa relação de contraste. Isso, ou seja, o quanto eu quero desse lado mais claro do que esse, por exemplo. Tá? Ou seja, quanto mais contraste a sua fotografia tiver, mais dramática essa imagem vai ser. Tá bom? Quanto menos contraste essa fotografia tiver, mais sóbria ela vai ser. Então, um filme de humor geralmente tem pouco contraste. Um filme de drama, que é mais dramático, normalmente tem muito contraste, tá bom? Um filme de terror tem muito contraste, mais ainda. E quem define isso é o diretor de fotografia, mediante essas ferramentas que a gente falou, de ter a luz principal e a luz de preenchimento. Quanto menos contraste, a cena é mais leve, tá bom? Enfim, o contraste é a arte do diretor de fotografia. Toda a arte do diretor de fotografia concentra-se em definir qual contraste ele vai ter naquele quadro. Tá bom? Quanto a luz de preenchimento, ela sempre é mais fraca que a luz principal. Tá? Em geral, entre 1 e 3 stops. Tá? Por que ela é mais fraca? Porque se ela for igual, se eu colocar essa luz aqui e chegar a botar essa luz igual do lado de lá, os dois lados vão ficar iluminados da mesma forma, logo eu vou zerar totalmente o meu contraste. Ok? Então, geralmente ela é mais fraca. E o que vai definir se é 1, 2 ou 3 stops? O quanto você quer essa face mais escura do que essa. Quanto mais escura essa face em relação a essa, mais stops abaixo você vai deixar. E mais dramático a sua cena vai ficar. Isso vai depender da história que você está contando. Se é um depoimento mais carregado, um depoimento muito sensível, eu recomendo você gravar um documentário com bastante contraste. Se é um documentário mais leve, com menos contraste. Isso vai depender da sua história, tá? Então, a luz de preenchimento, ela também é sempre difusa. Porque luzes no rosto, via de regra, a gente vai usar uma luz difusa. Por quê? Porque uma luz dura, ela mostra muitos defeitos do rosto da pessoa. E normalmente a gente não quer isso. Exceto se a gente está fazendo um filme de terror, se a gente está fazendo um filme com uma pessoa doente, e a gente quer realmente ressaltar isso na história, que a pessoa não está bem, que ela está doente. Aí você pode usar uma luz dura. Mas normalmente a gente usa uma luz difusa, tá? Ela vai ficar ou frontal, lembra, a luz principal está aqui. A luz de preenchimento, ou ela vai estar de frente, ou ela vai estar para o outro lado, nunca para cá. Sempre, o máximo que ela vai vir é aqui, ó. E aí ela vai sempre para lá. Quanto mais eu for gerando essa luz para lá, mais contraste vai ter. Se essa luz está aqui, o contraste é X, né? Se essa luz está aqui, vai ter mais contraste, tá bom? É assim que funciona. E quanto mais fraca essa luz tiver, maior o contraste, como eu digo. Tá bom? Você vai aumentando ela até ela ficar igual, aí você vai diminuindo 1 stop, 2 stops, 3 stops, e assim por diante. E como eu faço isso? Lembra que eu falei do fotômetro? Então eu vou pegar a minha câmera, vou iluminar essa face. Vou pegar o meu fotômetro, ligar a câmera e fotometrar e fazer o zero do meu fotômetro bater nesta face. A hora que eu estiver filmando aqui, focalizando aqui. Tá? E que jeito que eu vou fazer isso? Mexendo no ISO, mexendo na abertura, tá bom? Ou até no refletor. Ficou no zero, eu vou pegar essa câmera, a mesma câmera, movo ela de lugar e posiciono ela desse lado, filmando esta face. Aí eu vou deixar aqui nunca no zero. Vou deixar no -1, -2 ou -3. Dependendo do nível de contraste que eu quiser. Tá bom? É assim que a gente vai fazer. Chegamos aqui. Olha a diferença de contraste que a gente tem nessas fotos. Na foto da esquerda, a gente tem um rosto, uma luz bem iluminada, uma luz principal ali, iluminando uma face, e o outro lado, praticamente sem luz. Muito provavelmente o outro lado lá deve estar sem luz de preenchimento. Aí você consegue uma fotografia bem dramática, tá? Isso seria, a gente usaria em que situação?
num documentário bem dramático, tá bom? Aí, na foto da direita, a gente já tem ali uma fotografia mais sóbria, né? Mesmo assim, repare que tem contraste, que ela não é chapada. Repare que a gente consegue muito mais profundidade com essa luz dessa forma, né? A gente consegue uma profundidade no rosto. Por isso que, então, a luz principal está do lado direito e a luz de preenchimento está do lado esquerdo, muito provavelmente um stop abaixo, porque não está com tanto contraste. Tá bom? Então, vamos reparar bastante na diferença entre essas duas fotos. Basicamente, aí a diferença é entre a luz principal e a luz de preenchimento. Chegamos, então, ao contraluz. O que é o contraluz? É a luz que ela vem na direção oposta à câmera. Se eu estou com a câmera aqui, a luz está vindo na outra direção. Tá? É ideal que ela seja bem alta, não coloque ela bem exatamente, porque senão a luz vai entrar direto no sensor e vai gerar aquele flare. O que é flare? É quando a gente está dirigindo um carro e o sol está contra a gente, não gera aquela imagem. Aquilo a gente chama de flare, sabe aquela imagem embaçada? Então, então vamos colocar essa luz mais alta para que ela não entre direto no sensor da câmera, tá bom? E para que ela serve? Ela serve para criar um contorno no assunto. Como ela está vindo de lá, ela não vai iluminar, vamos supor que a luz esteja atrás de mim, ela não vai iluminar aqui, mas ela vai gerar um contorno, um recorte na minha imagem. Para isso que ela serve, tá? E ela é dura. Ela não precisa de difusor, tá bom, gente? Ela a gente faz sem difusor. Então aqui, ó, um exemplo de uma luz de 3 pontos. A setinha azul está mostrando a luz principal, a 45 graus ali. A setinha rosa está mostrando a luz de preenchimento. E a setinha verde está mostrando o contraluz. Repara que o lado da setinha azul está com a face mais clara que o lado esquerdo. Uma fotografia muito mais bonita do que essa que, por exemplo, o meu rosto aqui nesse vídeo. Porque a luz aqui está igual. Tá? E tem um contraluz ali, gerando um recorte nos ombros. Repara que tem esse recorte ali na imagem dela. Uma fotografia muito bonita. Isso é um exemplo de uma luz de 3 pontos. Tá? É esse efeito que ela vai causar. Um contraste muito leve, mas tem um contraste. Resumindo aqui, como é que fica então? O personagem, a câmera, aí você tem a luz principal do lado direito, a luz de preenchimento do lado esquerdo e o contraluz atrás. Não exatamente atrás, que é como eu disse, para que essa luz não entre direto no sensor da câmera, não entre direto na lente. Tá bom? Então esse é um padrão clássico do que a gente chama de luz de 3 pontos, tá bom? Então, sempre que você for fazer um documentário, um depoimento, pense nessa luz, tá? Se você só tiver 2 refletores, o contraluz, por exemplo, pode ser o sol, pode ser uma luz entrando da janela, tá bom? Ou a luz principal pode ser o sol, a luz entrando da janela. Então, pense nisso na hora de fazer as iluminações de vocês.